Bom dia, pessoal. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Bom, a gente sempre começa, como de costume, passando primeiro pelo cenário local, né? A gente teve uma semana que foi marcada por dados de inflação, e com isso a gente viu o Ibovespa encerrando a semana em alta de 3,15%, cotado a 108.463 pontos. A maior alta da semana veio de Dux, que subiu 34% após o resultado do primeiro trimestre vir acima do esperado. Já na outra ponta, a JBS caiu quase 12% após seus resultados desapontarem nos investidores. Tá? Aqui no Brasil, o IPCA de abril variou 0,61% na comparação mensal e 4,18% na base anual, dados ligeiramente acima da expectativa. O número reforça que o país segue em um processo de desinflação e o Banco Central divulgou a ata da última reunião no Copom, reafirmando uma postura mais dura e reconhecendo que a apresentação da proposta do arcabouço reduz as incertezas em relação à política fiscal. Já nos Estados Unidos, o foco da semana foi o impasse do teto da dívida americana, após conversa entre o presidente Joe Biden e os líderes do Congresso americano não chegarem a uma resolução, elevando temores de um calote sem precedentes, evento com probabilidade bastante baixa de ocorrer, mas que, no entanto, não foi descartado pelos mercados. Tá? Já nos dados de inflação, o índice de preço ao consumidor, o CPI, aumentou 0,37% em relação ao mês passado, com o núcleo ligeiramente acima da expectativa. Já o índice de preço ao produtor registrou 2,3% nos últimos 12 meses, é a menor variação anualizada desde janeiro de 2021. Os dados sugerem que as pressões inflacionárias na economia americana estão diminuindo gradualmente, e com isso, os mercados precificam que o Fed corte a taxa de juros até o final do ano. Mesmo com dados de inflação melhores, as bolsas americanas fecharam a semana praticamente em linha, ainda impactada pelas incertezas do teto da dívida americana. A gente vê aí o S&P 500 fechando a semana em queda de 0,29% e a Nasdaq subiu 0,61%. Já na China, as importações caíram significativos 7,9%, bem abaixo das expectativas, colocando em dúvida a força de recuperação da economia chinesa após 3 anos de restrições de pandemia. A inflação ao consumidor na China subiu 0,1% em relação ao ano anterior, a taxa mais baixa desde fevereiro de 2021, enquanto o PPI caiu no ritmo mais rápido desde maio de 2020, recuando 3,6% em relação ao ano anterior. Os números sugerem que a economia pode precisar de mais estímulos para reforçar a recuperação da atividade. A gente vê de forma geral a inflação caindo, né, gradualmente ao redor do mundo, né, não só aqui no Brasil, mas também Estados Unidos e China inclusive com indicador até negativo, né, a gente vê o índice de preço ao produtor nos últimos 12 meses recuando menos 3,6%, né, dado bastante interessante, tá? Dentro de fundos imobiliários, o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele fechou sua quinta semana consecutiva de alta e apresentou ganhos aí de 2,01% na semana. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram desempenho médio de 2,02%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de 2,13% na semana. Como eu disse, já é a quinta semana seguida de alta, acho que desde que a gente começou a ter uma sensibilidade com relação ao fim da alta da curva de juros, né, e um início de fechamento de curva, a gente vê esse mercado começando a performar muito bem, né, inclusive a gente já havia mencionando isso já algumas semanas atrás, que os fundos imobiliários eles seguem como uma boa classe de ativo para se ter em carteira, dada a relação risco-retorno que os ativos estão apresentando no momento, tá? E na parte de moedas, né, a gente tem o dólar fechando a semana em queda de 0,64% contra o real, cotado a R$ 4,92. Já o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, avançou 1,40% na semana. A ausência de ruído político e a leitura de que o texto do arcabouço fiscal pode ser ajustado para se tornar mais rigoroso com gastos também beneficiaram a moeda brasileira. Segundo analistas, o desempenho favorável do real contra o dólar se justifica pelas perspectivas atraentes do carrego do diferencial de juros. Do lado das criptomoedas, tivemos uma semana negativa para as principais criptos. Segundo alguns analistas internacionais,
a queda na liquidez tem influenciado na redução dos preços, ainda que não consigam apontar uma razão clara para esse movimento. Esse fator no curto prazo pode intensificar a correção do Bitcoin com ativos de risco tradicionais. A gente viu o Bitcoin aí recuando 5,38% na semana e se aproximando dos 25 mil dólares, tá? Já o Ethereum caiu 4,04% e perdeu o patamar dos 1.800 dólares. E para dar sequência aqui, eu vou chamar então o Thiago Tavares para comentar um pouquinho da curva de juros para gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, trazendo um resumo aí da nossa semana. Os juros futuros ali fecharam a semana em alta nos vértices curtos e queda ali nos vértices intermediário e longo. Então, vocês podem ver aí pelo gráfico, pela tabela ali, que o DI 24 teve uma alta ali de 0,72% durante a semana. Já o vértice 2025 teve uma alta de 0,09, né? Uma alta bem moderada. Já os vértices ali 27, 29, intermediário para o longo, já teve uma queda e uma queda significativa, né? Então, um dos motivos ali que causaram essa queda ali, conforme o Gustavo comentou anteriormente, foi o cenário externo ali que contribuiu para um novo rally no mercado de juros. Segundo a opinião ali de participante do mercado, dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos vieram abaixo das estimativas de consenso do mercado e a surpresa da alta nos pedidos semanais ali de seguro-desemprego. Tá? No país também pressionaram os rendimentos ali dos Treasury americanos. E na China ali, números fracos ali de inflação também acabaram impulsionando uma queda global nas taxas de juros. A divulgação dos dados de inflação ali nos Estados Unidos logo ali contribuiu para uma reversão do movimento. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos ali subiu 0,4% em abril, ante março, né, em linha com previsão de analistas ali consultados pelo Wall Street Journal. E no ambiente doméstico, agentes ali apontam que o dia de melhora ali no mercado decorreu das declarações dadas na quarta-feira ali pelo indicado para a diretoria da política monetária do Banco Central ali, Gabriel Galípolo, da perspectiva de que o arcabouço fiscal ele pode sair mais restritivo ali do Congresso Nacional e da elevada demanda por títulos refletida ali uma vez num leilão ali do Tesouro Nacional, né? E à medida no decorrer da semana ali, à medida que os investidores avaliam os dados do IPCA ali referente ao mês de abril, a surpresa altista no índice cheio e a composição do indicador ali considerado pelo mercado como ruim, dão força à visão do Banco Central de que ainda não há espaço para corte imediato na Selic, né, o que sustenta os juros curtos ali um pouco alto. Já na ponta longa, operadores chamam a atenção para a ocorrência ali do fluxo estrangeiro que derruba a taxa e contribui ali para movimentos do achatamento da curva, né. Então ali vocês podem ver que o índice ali do consumidor ali, o IPCA, subiu 0,61% em abril, né. Então, mesmo com o número de inflação piores do que esperado, não houve revisão ali, segundo o mercado, a estimativa de que o início do ciclo do afrouxamento monetário tem início ali somente em setembro, né? O mercado esperava ali que fosse em agosto, mas a grande maioria acredita que seja em setembro, e com isso ali, os juros curtos acabou subindo um pouquinho, e já os vértices mais longos acabou tendo uma correção mais forte, né? Então, a probabilidade de corte em agosto diminui, mas há projeção de corte em setembro, iniciando ali em um ritmo bastante lento. Obrigado, Gustavo.